Boa noite, doutores. Espero que estejam todos bem. O tópico da aula de hoje é formação dos contratos. Nós vamos estudar, vamos verificar por quais etapas, por quais caminhos se passam até alcançarmos a conclusão de um contrato. Até que eu possa dizer, eu firmei um contrato, este contrato está concluído. São basicamente 3 fases. A primeira delas, fase de negociações preliminares, a segunda, denominada de proposta, e a terceira e última fase de aceitação. Tratando da primeira fase de negociações preliminares. A regra geral que impera nesta primeira fase é que, nesta fase, não há vinculação, não há comprometimento. Por quê? Porque as partes estão simplesmente pesquisando a possibilidade de futuramente se realizar o contrato. Eu vou verificar preço, marca do produto, formas de pagamento, quais opções eu tenho, quais são os fornecedores que eu tenho à minha disposição. Estou meramente especulando, pesquisando. Nessa fase, não gera compromisso. Nessa fase, não há vinculação. Então, eu não posso pleitear nesta fase, em regra, perdas e danos por um eventual descumprimento do entabulamento de negociações preliminares. Então, se eu entrei numa loja e verifiquei o preço de um televisor e a forma de pagamento, não há compromisso do fornecedor comigo. Então significa que a hora que eu saio da loja, eu viro as costas para o vendedor, para o atendente, ele pode realizar a venda da mesma televisão para outra pessoa sem problema algum, porque é uma fase meramente especulativa, de pesquisa. A segunda fase, ela é denominada proposta. As partes nesta fase recebem o nome de proponente ou policitante, que é aquele que realiza a proposta, e o nome de oblato ou policitado, que é aquele quem realiza a aceitação, que vai dizer, olha, eu aceito essa proposta. A partir da aceitação é que o contrato estará firmado. Nesta fase de proposta, a regra que impera nesta fase, a regra geral, é que a proposta de contrato ela já vincula o proponente. A proposta de contrato obriga o proponente que a fez. É claro que a proposta tem que ser clara e precisa. Clara, reta e precisa. Pago tanto de tal forma por este tipo de produto. Esta proposta, ela já gera uma expectativa para a outra parte, para o oblato. E nesta fase, cuidado, aqui já gera obrigação. Essa é a regra geral. Porém, essa regra geral, ela admite 3 exceções. São as 3 exceções do artigo 427. Acompanhe comigo, por favor. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente. Rabisca aí em cima dessa parte, regra geral. E aí, o final do artigo traz as 3 exceções. Só não vincula o proponente em 3 casos. 1. Se o contrário não resultar dos termos dela. Se o contrário não resultar dos termos da proposta. Isso acontece muito quando eu realizo uma proposta e lá no final da proposta eu coloco assim, ó, sujeito à confirmação. Eu não quero me comprometer, porque eu estou em dúvida. Pode ser que eu compre de você, pode ser que eu compre de outro. Então, quando eu não quero me comprometer, eu tenho que escrever expressamente nos termos da proposta que eu não me comprometo em realizar esse contrato futuramente. Então, ela pode vir escrita de várias formas, desde que a mensagem seja clara. Sujeito à confirmação, esta promessa de contrato não gera vinculação.
sem comprometimento. Desta forma, você já se enquadra na primeira exceção. E se por acaso você vier a se arrepender, você não estará mais obrigado a realizar esse tipo de contrato. A segunda exceção, dependendo da natureza do negócio, risca em cima ali do artigo, segunda exceção. Há certos negócios que, apesar de você fazer a proposta, apesar de você fazer a oferta, e vocês vão verificar que a oferta ela equivale aos mesmos termos da proposta, ela se equivale à proposta, a diferença é que a oferta é realizada ao público e aberta. A proposta é realizada para particular e direcionada a uma pessoa certa. A oferta é regrada pelo Código de Defesa do Consumidor. A proposta é regulamentada pelo Código Civil. Então veja bem, há certos modelos de negócios que, apesar de eu realizar a proposta, apesar de eu realizar a oferta, eu não estou obrigado. Vou apresentar 2 exemplos. Negócios de crédito. O negócio de crédito, a etimologia da palavra crédito vem da palavra crer, acreditar, ter fé. Ter fé de que você vai me pagar. Então, apesar do banco anunciar que empresta dinheiro, que realiza financiamento, ele não está obrigado, veja bem, a realizar empréstimo de dinheiro para você. Por exemplo, eu vou lá e solicito no banco um empréstimo de 100 milhões de reais. O banco não está obrigado a me emprestar dinheiro, mesmo fazendo propostas, mesmo fazendo oferta, anúncio, publicidade na televisão de que ele empresta dinheiro. Outros tipos de negócio que envolvem risco, como, por exemplo, contratos de seguro, também devem ser analisados com exceções. Por exemplo, minha profissão é realizar paraquedismo. Eu realizo saltos de paraquedas. É uma profissão de alto risco. Eu posso me machucar, a chance do paraquedas não abrir, eu posso morrer. E essa chance de acidente é muito maior, por exemplo, do que uma pessoa que trabalha no escritório em um ambiente normal, em terra. Então, apesar do banco, apesar das seguradoras dizerem, olha, nós realizamos este tipo de contrato de seguro, de vida, de automóvel, o proponente, o ofertante, não está vinculado à realização, à concretização desse tipo de contrato. Por quê? Porque envolve risco. A terceira e última exceção do artigo 427 é a depender das circunstâncias do caso. Essas circunstâncias, elas podem ser interpretadas como circunstâncias temporais, conforme as previstas no artigo 428, logo abaixo, ou circunstâncias do número de mercadorias. Por exemplo, esta oferta dura enquanto estivermos este tipo de produto no estoque, certo? Então, apesar de eu realizar a oferta, ela vai depender do tipo de circunstância, ou temporal, ou a depender do prazo. Essa oferta é válida pelo prazo de 10 dias, ou até o Natal, ou até durar o estoque. Essas são as 3 exceções do artigo 427, que é a regra geral na formação dos contratos.